A nossa lição de hoje, o título é A Formação. Está em 1 Samuel, capítulo 21 e também no capítulo 22. Eu vou ler, são capítulos pequenos, mas eu vou ler para a gente entender o contexto do que está sendo, ministrado. Capítulo 21 fala o seguinte: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Davi respondeu: o rei me encarregou de uma missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo em certo lugar. Agora, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações sexuais com mulheres recentemente, podem comê-los. Davi respondeu: certamente que não, pois é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além dos pães da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído pelo pão quente do dia. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe a minha espada, nem nenhuma outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a para você, pois não há outra espada aqui, exceto essa. Davi disse: não poderia haver outra melhor, dê-me essa espada. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os servos de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não é aquele acerca de quem cantavam nas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: veja este homem, ele está louco. Por que trazê-los aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam mais este para fazer loucuras na minha presença? O que ele veio fazer no meu palácio? Bom, já vou aproveitar e ler o capítulo 22 também. No capítulo 22 fala o seguinte: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar o meu pai e a minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Davi deixou-os com o rei de Moabe e lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo de uma tamargueira na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. Ele lhes disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quanto ao meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que o meu filho incitou o seu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: viu o filho de Jessé chegar a Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele.
Também lhe deu provisão e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Ameleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. Saul disse: ouça agora, filhos de Aitube. Sim, meu senhor, ele respondeu. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que se rebelasse contra mim e me armasse ciladas, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi esta a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, o teu servo, nem a nenhuma da família do meu pai, pois o teu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, lhe disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família do seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: cerquem e matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram-se a erguer a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: aproxime-se e mate os sacerdotes. Então ele os matou. Naquele dia matou 85 homens que vestiam o colete sacerdotal de linho. Além disso, Saul mandou matar a espada os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, um filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fica comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha. Você estará a salvo comigo. Que história, né? Que coisa. Bom, amados, vamos começar a nossa lição no livro, na página 75, né? Página 77. Página 77, a introdução diz o seguinte: Davi foi ungido por Deus, escolhido para reinar sobre Israel, mas seu caminho até o trono foi marcado por desafios extremos. Perseguido por Saul, ele é forçado a deixar o palácio, abandonar a segurança da família e viver como fugitivo. No capítulo 21, vemos Davi buscando socorro em situações inusitadas, comendo o pão consagrado e fingindo-se de louco. No capítulo 22, refugiando-se na caverna de Adulão. Ali, cercado por homens aflitos e endividados, ele começa a liderar, mesmo sem estrutura ou estabilidade. O que parece um tempo de crise se revela como um período mais profundo da formação do caráter de um rei. É por isso que o título da lição é formação do caráter. A palavra fala isso, é uma formação de caráter de um homem que chegou a ser, né, segundo o coração de Deus. Então Davi estava nessa formação, porque ele ainda não era rei, estava sendo formado para ser rei até então, apesar de que Davi já era rei, mas não estava no trono. Saul já não era mais rei, mas ainda estava no trono, não é? Então, só depois da morte de Saul que Davi chegou ao trono e se tornou o rei de Israel. Muito bem. É uma história um tanto quanto estranha, diferente, porque Davi, nos seus 40 anos de reinado, ele passou por muitas provações. Eram 40 anos de lutas, de contendas, né, de brigas, não é? E no tempo do seu filho já era um tempo mais de paz. Salomão já era um tempo mais de paz. Também 40 anos mais de paz. Mas Davi foi um período... Realmente Deus forjou ele, Deus o tratou, Deus formatou o caráter dele segundo a forma de Deus. A forma de Deus é o que precisa formatar
também o nosso caráter enquanto filhos de Deus. Quem pode ler o capítulo 1, situações não ideais fazem parte da formação? Alguém pode ler? Antes de assumir o trono, Davi enfrentou o que muitos poderiam considerar vergonhoso. Fugiu, passou fome, precisou se disfarçar e se humilhar. No capítulo 21, ele recorre ao sacerdote, ao Meleque, e come do pão sagrado, algo que só era permitido aos sacerdotes. A decisão, embora atípica, revela uma consciência. A vida é mais importante que o ritual. Em seguida, temendo ser reconhecido em Gate, finge estar louco para escapar com vida. São cenas de fraqueza? Não. São provas de adaptabilidade de alguém em formação. Nem sempre enfrentamos cenários ideais. Às vezes, somos levados a caminhos difíceis, onde precisamos discernir o essencial, improvisar e sobreviver. Isso não nos diminui, não nos prepara. Nos prepara. Amém. Então, esse capítulo 21, ele foi e comeu o pão consagrado, que era somente destinado aos sacerdotes do templo. Na entrada do templo existia uma mesa folheada a ouro, e ali se colocava todo sábado 12 pães. Esses pães representando as 12 tribos de Israel. Então, todo sábado ele era trocado com a melhor farinha, era feito esses pães, tá? Então, todo sábado esses pães eram trocados. Somente os sacerdotes poderiam comê-lo depois da troca. Então, depois da troca, tirou 12 pães, que ficou ali uma semana, não é? Aí, substituir esses pães, os pães da proposição. Então, substituir esses pães, aí ele distribuía entre os sacerdotes, assim eles poderiam comer os pães. Então, nesse caso aqui, Davi chegou até nesse lugar, no templo, fingiu, teve um punhado de luto, nós vamos falar isso agora, sobre essa questão. Muito bem. Qual que é o contexto histórico? O contexto dessa situação é o seguinte. A história acontece em um período de grande agitação política em Israel, com Saul cada vez mais paranoico. Tá? Saul cada vez mais paranoico. Ele procurava, na sua paranoia, matar Davi. Então era Davi fugindo e Saul com seu exército atrás de Davi para matá-lo. Nob, conforme fala a Bíblia, era um local sacerdotal e o pão consagrado é mencionado como o pão da presença, colocado semanalmente na mesa do santuário conforme os pratos. Está lá em Levítico, tá? Levítico 24. Você lê Levítico 24, você vai ver que estava essa determinação de Deus para o santuário. 12 pães preparados com a melhor farinha, que representava as 12 tribos de Israel, eram colocados em 2 pilhas de 6 pães cada, sobre uma mesa de madeira de acácia revestida de ouro. É isso que eu já falei. Qual que é o significado disso? Primeiro, os 12 pães significavam as 12 tribos de Israel. Representava também dependência de Deus para a provisão diária. Os pães representavam a provisão diária, ou seja, a dependência de Deus na nossa mesa. Eu já fui em alguns lugares, já fui inclusive num lugar de judeu, uma família judia, em que na mesa existe um pão, simbolizando justamente a provisão de Deus. Até hoje alguns ainda guardam isso, tá? Não mais no santuário, não mais no templo, mas em casa. Os judeus ainda fazem isso. Mas também esses pães apontam para Jesus. Esses pães, no contexto da época, apontam para Jesus, que é o pão da vida. O alimento espiritual, a quem os fiéis devem se alimentar pela fé. Então, esses pães que eles
ficava no templo, era consagrado a Deus, a melhor farinha, era do melhor qualidade. 6 dias depois que eram colocados, no sábado seguinte, sendo substituídos, poderiam ser alimentados. Representava as 12 tribos de Israel e também representava a provisão de Deus e dependência de Deus. Isso nos mostra que hoje nós também precisamos desse pão da vida. Jesus como dependente dele. Ele nos supre, ele nos fortalece, ele nos guarda. É bem isso aí. Bom, o contexto também fala que Davi fugiu para uma cidade filisteia como Gate e revela seu desespero, já que os filisteus eram inimigo de Israel. Seu recurso de fingir insanidade, olha só como são as coisas. Davi fingiu insanidade, conforme nós lemos aí nesse capítulo, ele fingiu insanidade, ele começou a rabiscar as portas com a espada que ele pegou, que era do Golias, não é? Além de comer os pães da preposição, ele também pegou uma espada que Aimeleque deu para ele, que estava guardada lá, escondida, lá no templo. Ele pegou essa espada e se fingiu de doido lá em Gate. Seu recurso de fingir insanidade reflete uma estratégia inteligente em uma situação sem saída. Ele não tinha muita saída. Então tem que fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Então ele fingiu insanidade, aproveitando-se das crenças, das práticas culturais da época, onde a loucura era frequentemente vista com temor e superstição. Então as pessoas, no contexto da época, temiam essas pessoas, e ele via como superstição. Lembra lá do Gadareno? As pessoas também o temiam, mas ali eram demônios, não é? Ali eram demônios. Porém, agora com Davi, não. Ele se não é? Ele intitulou doido. Intitulou doido. E isso foi uma maneira dele escapar da situação. Amados, o que nós podemos aprender com isso? Primeiro, sobrevivência em tempo de perigo. Davi, como um fugitivo, toma medidas extremas para sobreviver. E nós também, muitas das vezes, tomamos medidas extremas para safar de alguma situação, ou até mesmo para resolver algumas situações. Mas em Deus nós temos a condição de esperar nele e ele dar a direção daquilo que nós precisamos fazer diante das situações que nos advêm. Então, Davi, como fugitivo, toma medidas extremas para sobreviver, mostrando sua capacidade de adaptar-se rapidamente em situações de risco. Eu quero dizer também uma coisa, que quando nós também estamos com aquela situação aparentemente insolúvel aos olhos humanos, não é? É uma situação de risco, precisa ser feita alguma coisa. A primeira coisa que o crente faz é buscar em Deus uma solução. É buscar em Deus uma solução. Davi certamente buscou. Deus certamente trabalhou e deu a direção. Faça assim ou faça assado. Então é sobrevivência em tempos de perigo. Outra coisa, Davi recorre ao engano para obter ajuda, destacando a moralidade complexa em situação de vida ou morte. Uma moralidade complexa. Por quê? Porque até então Davi era todo conhecido, um guerreiro, um homem que estava sendo treinado para ser guerreiro, para ser rei de Israel. Agora, aquela moral que ele tinha, de repente ele colocou em risco. Colocou em risco fingindo insanidade, comendo os pães da preposição. Porém, conforme nós vimos, ele viu que a prioridade era a vida. Era a vida. A vida dele. Ele precisava de se alimentar. Outra coisa nós podemos aprender também, que apesar das circunstâncias perigosas e das decisões questionáveis, realmente essa decisão de Davi de fingir-se de louco é questionável. Um homem que estava fugindo, estava fugindo, não é? Ele tomou uma atitude extrema para se safar. A narrativa sugere que Davi ainda está sob a proteção de Deus, capaz de escapar de situações aparentemente impossíveis. Estava sob a proteção de Deus.
ele estava sob a proteção de Deus. Ele tomou uma atitude confiando na presença de Deus, na situação em que Deus poderia lhe dar, sabe, o escape diante dessa situação. Hoje o nosso escape é Jesus. Neste mundo tereis aflições, mas junto vem também o escape, Jesus. Então nós temos que clamar, buscar, porque para que as adversidades que todos nós estamos sujeitos, ou situações impossíveis que nós podemos vislumbrar adiante, em Deus não há impossível. Onde nós podemos aplicar isso? Primeiro, confiar em Deus em situações desafiadoras. E quem não passa por situações desafiadoras? E quem não tem situações desafiadoras no dia a dia? Crente principalmente, passa por situações desafiadoras. É uma falta de emprego, é uma porta que não se abre e está aguardando esperar a porta se abrir, é uma saúde que está com problemas, são situações desafiadoras. Então, mesmo em situações desesperadoras, somos chamados a confiar em Deus e buscar a sua orientação. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Mas não é só buscar primeiramente o reino de Deus, mas também tem a justiça de Deus, porque Deus é justo. Por isso que está no meio. A justiça está no meio. Busca, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele é justo. É justo isso que você está pedindo? Deus é justo para te abençoar naquilo. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Outra coisa, o capítulo abre espaço para reflexão sobre decisões éticas em situações extremas, onde a sobrevivência pode exigir escolhas difíceis. Então, Davi, ele tomou uma atitude fora do combinado. Vou fingir de louco. Uma situação antiética, de certa forma, não é? Mas ele tomou uma atitude porque a situação pedia uma decisão. E às vezes, as situações que a gente passa pedem uma decisão de imediata. A gente ora, mas a resposta não vem. Mas eu preciso decidir. Mas eu conheço o meu Deus. Ele vai falar comigo. Ele vai me dar a direção. E Deus vai abençoar. É fácil? Não. É difícil. Davi tomou um caminho totalmente adverso. Mas deu certo. Porque ele tinha a proteção de Deus. Ele tinha um chamado de Deus. Nós também temos um chamado de Deus. Nós também temos a proteção de Deus. Portanto, Deus vai estar conosco em todas as situações. Agora a pergunta é, eu estou com Deus em todas as situações? Eu preciso estar em linha com a vontade de Deus, andando com Deus, seguros na mão de Deus. Seguros na mão de Deus. Amados, vamos na parte 2. Liderar mesmo quando você está ferido. É isso? Isso. Pode continuar. Quem vai próximo? Alguém pode ler? Capítulo 22, Davi se refugia na caverna de Adulão. Não está sozinho. 400 homens se juntam a ele, aflitos, endividados, descontentes. Eles não vêm com força, mas com dor. Davi, que também está em crise, torna-se líder desses homens. Liderar nesse contexto é um ato de coragem. Davi poderia ter se fechado em sua própria angústia, mas escolhe olhar para os outros. Mesmo sem trono, ele começa a pastorear pessoas. Sua liderança nasce no vale, não no palácio. Há momentos em que lideramos não porque somos fortes, mas porque temos maturidade para carregar outros, mesmo feridos. A fidelidade nos tempos difíceis é o que forma líderes sensíveis, humanos e preparados para reinos maiores. O exército que ele estava formando, de aflitos, endividados e descontentes. Olha o exército dele. 400 homens. Todos com problemas. Todos com problemas para resolver. E Davi também estava fugindo. Olha que situação doida. Ele estava fugindo do rei e de repente juntou 400 homens aflitos. Se estava aflito, estava realmente com um problema grave, sério.
endividados e descontentes. Eles não tinham força, eles não vêm com força, mas com dor. Davi, que também está em crise, torna-se líder desses homens. Que exército! Todo mundo em crise. Doido, né? Coisa estranha. Mas ele foi treinado assim. Isso forjou o caráter dele. Estava forjando o caráter de Davi. Trabalhando com pessoas adversas, pessoas problemáticas. E ele também aflito e com problema. Liderar nesse contexto é um ato de coragem. Como? É um ato de muita coragem. Liderar num contexto desse. Davi poderia ter se fechado na sua própria angústia, mas escolhe olhar para os outros. Mesmo sem trono, ele começa a pastorear as pessoas. A sua liderança nasce no vale e não no palácio. Equivale. Nasceu num deserto a sua liderança. Ele foi forjado ali. É nas brigas, na contenda, na diversidade que nós somos forjados. O guerreiro, o soldado é forjado na luta, não é? Então Davi também foi forjado ali. Há momentos em que lideramos não porque estamos fortes, mas porque temos maturidade para carregar os outros. Embora problemático, Davi, com um problema grande como fugitivo do rei, com um exército treinado e armado, não é? Bem equipado, e um homem que estava com 400 homens todos problemáticos. Então ele sentiu na obrigação, com maturidade o suficiente. Maturidade em Deus, porque certamente de todos ele devia ser o mais equilibrado. O mais equilibrado devia ser Davi, porque ele sentiu na hombridade de cuidar das pessoas, de carregar outros, mesmo feridos. A fidelidade nos tempos difíceis é o que forma líderes sensíveis, humanos e preparados para reinos maiores. Então ele foi sensível à dor dos outros, embora também condoído. Embora condoído por causa dos seus problemas, ele foi sensível à dor dos outros. 400 homens guerreiros e problemáticos. Quem pode ler o item 3? Item 3. Sensibilidade social nasce da dor compartilhada. Os homens que seguem Davi representam a realidade de grande parte da população de Israel, oprimidos por impostos, desiludidos com a política, pressionados pelas circunstâncias. A convivência com essas dores sociais torna Davi alguém que conhece o povo não de cima do trono, mas de dentro da caverna. Ao compartilhar o sofrimento dessas pessoas, Davi aprende a lidar com a realidade do povo comum. Essa experiência o prepara para ser um rei justo, empático e equilibrado. É ali que ele compreende o valor de cada vida, cada história, cada angústia. Deus permite que passemos por experiências de dor para que saibamos acolher quem também sofre. Grandes líderes são formados no contato com o sofrimento real, não apenas em salas de aula ou posições de prestígio. Já disse tudo praticamente, não é? Já disse tudo. Os homens que seguem Davi representam a realidade de grande parte da população de Israel, oprimidos por altos impostos. Quase Brasil, né? Oprimidos por altos impostos, desiludido com a política, bem atual, no nosso, né, na nossa realidade hoje, né? Pressionado pelas circunstâncias, que não está aí, não muito diferente dos nossos dias. Então, Davi, os homens que representam aquele povo, representam aquela sociedade da época, uma sociedade opressora, às altas autoridades, opressora. Ao compartilhar o sofrimento dessas pessoas, Davi aprende a lidar com a realidade do povo comum. Essa experiência o prepara para ser um rei justo. Davi estava em formação.
essa experiência de trabalhar com essas pessoas problemáticas prepara ele para ser um rei justo, empático e equilibrado. É ali que ele compreende o valor de cada vida, cada história, cada angústia. É ali que ele compreende isso. Davi, compreendendo isso e formatando o seu caráter, mais na frente, lá já no segundo livro de Samuel, ele exerce essa situação de caráter para trazer de volta para o seu reino a vida de Mefibosete, lembra? Que estava esquecido, de sangue azul, né? Neto do rei, filho do melhor amigo de Davi, Jonatas, e de repente estava esquecido lá em Lodebar, por causa do valor de uma aliança que foi feita com o pai dele. Ele foi lá e trouxe de volta. Doravante vai comer na mesa do rei. Glória a Deus por isso. Deus permite que passemos por experiência de dor para que saibamos acolher quem também sofre. Grandes líderes são formados no contato com o sofrimento real, não apenas em sala de aula ou posições de prestígio. É aquilo que fala, o guerreiro ele é forjado na guerra, é na luta, é na contenda, é no dia a dia. Então Davi ele estava sendo forjado nessas situações adversas. Ele estava aprendendo a lidar com um povo comum. Porque ele fazia parte de um povo comum, e junto com ele, povo muito comum. 400 homens comuns, problemáticos. Mesmo ele passando por lutas e provações, ele estava ali sendo forjado para poder trabalhar com o povo mais adiante, como rei, uma autoridade máxima no contexto da época, não é? Estava sendo forjado para isso, porque ele iria lidar com humanos de todos os naipes, quer seja da alta, quer seja da baixa. Então ele está sendo tratado por baixo, não de cima, mas no mesmo nível do povo. Como Deus faz as coisas assim. Deus forjou ele, trabalhando no mesmo nível de pessoas que ele estava. Item 4, religião equilibrada. Quem pode ler? O episódio do pão sagrado mostra uma nova faceta do coração de Davi. Ele valoriza a santidade dos ritos, mas compreende que a necessidade humana, a fome, a vida, também é sagrada. Jesus, mais tarde, usaria esse exemplo para ensinar que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Davi aprende, neste processo, a equilibrar devoção com compaixão, reverência com sensibilidade. Sua espiritualidade não é legalista, mas centrada em cuidado com as pessoas. Fé madura reconhece o valor da vida acima de normas rígidas. Ser espiritual não é ser inflexível, mas saber quando a misericórdia deve prevalecer sobre o sacrifício. O resumo é justamente isso. Fé madura é o que nós estamos procurando ter. Amadurecimento em Deus. Fé madura reconhece o valor da vida acima das normas rígidas. Por isso que Davi achou que a necessidade humana, a fome e a vida também é sagrada. Por isso que ele aceitou os pães. E Jesus fez referência a isso lá na frente, lá em Marcos 2. Jesus fez referência a isso. Jesus falou, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, porque ele também é Senhor do sábado. Então, amados, ser espiritual não é ser inflexível, mas saber o quando a misericórdia deve prevalecer sobre o sacrifício. E essa misericórdia de Deus é para com todos nós, e sabendo que ela se renova cada manhã. Então nós, enquanto crentes, também temos que ser flexíveis em Deus, saber discernir o que devo e o que não devo fazer, ou tomar qual atitude, buscando sempre em Deus. O que nós podemos aprender disso? Bom,
3 lições práticas sobre essa última parte que nós falamos. Lidando com a perseguição. Este capítulo nos encoraja a buscar a força e orientação em Deus em tempo de perseguição e dificuldade. Então, em tempo de perseguição ou dificuldades, adversidades tantas, provações tantas, ou níveis diferentes, nós temos que aprender a lidar em Deus com essas situações. Aprender a lidar em Deus. Ou seja, a primeira coisa é orar, entregar na mão de Deus a situação. Mas não é só entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus requer também ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Aguarda a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e vai e faça a segunda determinação de Deus. Queridos, nós precisamos criar um tempo de devoção a Deus. Aprender a ouvir a Deus e não somente falar com Deus. Porque o relacionamento com Deus é uma aliança. E uma aliança, ela é recíproca. Não é? Tem deveres de ambos os lados, obrigações de ambos os lados. Então eu devo buscar a Deus, mas eu também preciso ouvir de Deus. Não é só palavras que saem e palavras que vêm, cadê? Não é? Então preciso aprender a ouvir de Deus. Isso é maturidade espiritual. Eu busco através da minha entrega, da minha devoção a Deus, da minha intimidade com Deus. Por isso que a Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A esses Deus se deixa revelar, a esses Deus fala, a esses Deus se revela. A intimidade do Senhor faz parte da maturidade espiritual de cada um de nós. Outra coisa, também nos desafia a cuidar dos vulneráveis, daqueles que sofrem injustiça, mostrando compaixão e proteção. Ele, Davi, cuidou daqueles homens. Depois que ele foi rei, aqueles homens estavam com ele. Lembra lá dos guerreiros de Davi? Se tornaram esses aí. Então, Davi aprendeu a cuidar dessas pessoas, mesmo sendo problemático. Então, desafia também nos a cuidar dos vulneráveis e daqueles que sofrem injustiça. Se eu não posso cuidar de uma maneira física, eu posso cuidar em oração. Senhor, cuida dessa pessoa, provenha, revela-te a ele, resgata essa pessoa para ti. Senhor, cuida da saúde, cuida da provisão, abre uma porta, eu posso cuidar assim. Se eu não posso ir até lá, os meus joelhos podem. É igual missão. Missão é isso. Eu não posso ir na Índia pregar o Evangelho, mas os meus joelhos podem. Eu posso orar por eles. Então isso, Davi certamente fazia isso. Outra coisa, alerta sobre os perigos do poder absoluto e da paranoia, enfatizando a necessidade de justiça e integridade na liderança, reconhecendo a corrupção do poder. Davi foi treinado, ele foi formatado a sua integridade, o seu caráter, justamente para que mais na frente ele entrar e ser rei. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder. Não é? Quer conhecer uma pessoa? Dá-lhe poder. Dá-lhe poder. O poder ou dinheiro. Você quer conhecer poder ou dinheiro? Dinheiro é poder. Então, nós temos exemplos hoje nas nossas políticas de hoje, nós temos isso. Pessoas que hoje estão aqui, amanhã estão lá em cima, muda completamente. Então, Davi foi treinado, o seu caráter, formatado. Por isso que a lição se chama formação. Porque ele foi formatado na forma de Deus. Para que, mais na frente, ao se tornar rei, o poder, sabe, a ganância, aquilo que Saul tinha de exemplo, não fizesse parte da vida dele também. Porque ele tinha um exemplo contrário, que é do seu próprio rei, Saul. E ele não, Deus formatou para que ele chegasse lá em cima, na mais alta autoridade do país no contexto da época, como rei, certo? Para poder governar com a sabedoria de Deus. E não se deixar vislumbrar pelas benesses do palácio. Então ele não foi formatado no palácio, ele foi formatado na fuga, fugindo o seu caráter. Nós também
Que Deus nos formate o nosso caráter nas circunstâncias que eu tenho, que eu vivo, para que eu possa ser, dentro do conhecimento que eu tenho de Deus, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Amém, amados?